E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar então, que está no horário. Hoje quem vai falar para a gente é o André Pinhel, que é mestre aqui no UFPR, né? E que está trabalhando agora como pesquisador do DIEESE, está preparando o projeto dele de doutorado, né? Que é do que ele vai falar hoje, que nos dá a chance de discutir com ele. Então, muito obrigado, André. Vamos lá. Bom, boa noite, gente. Bem, eu vim aqui hoje para discutir o meu projeto de doutorado em elaboração, vou apresentar para vocês alguns resultados, né? E o tema que eu estou pesquisando é esse, né? Elites negras no contexto pós-ações afirmativas, comparado na cidade de Salvador e Curitiba. Vou começar falando para vocês um pouquinho do meu perfil de pesquisador. Eu sei que tem gente que está se formando, está na graduação de Ciências Sociais agora, né? Quem está pensando que tipo de inserção profissional vai ser possível para o futuro, e eu acho que é muito legítimo esse sentimento, né? Então, na ânsia de tentar atender essa expectativa, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu me formei em Ciências Sociais aqui em 2009, e fiz o mestrado em Antropologia em 2012. Eu tive algumas inserções como professor colaborador, que na FASF inicialmente, que é a Faculdade Sagrada Família de Ponta Grossa, é uma faculdade de cunho confessional católico, e eles tinham um curso de Ciências Sociais, né? Eles têm um curso de Ciências Sociais lá. Eu fui professor durante um ano da matéria de Antropologia Brasileira, nesse período de 2013, né? E também atuei como colaborador aqui da universidade na área de metodologia de pesquisa em educação, muito pela minha interface com a área de educação, na temática de relações étnico-raciais, na pesquisa de políticas de ações afirmativas, por ter feito o curso de pedagogia já durante 2 anos, antes da graduação em Ciências Sociais, e por ter sido orientado pelo Paulo Vinícius Batista, que é um dos grandes idealizadores do nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da universidade, um centro com referência de pesquisa e produção nessa área, e que era da educação. Então, foi um terreno assim que eu também transitei de alguma maneira, e levando a minha formação aqui da antropologia para essa outra interface. Então, trabalhei na área de metodologia de pesquisa em educação, nesse curso do PARFOR, um curso de formação para professores da rede que não tinham licenciatura, um curso de 3 anos, presencial, era um curso de graduação, né? E para professores que estavam já atuando em sala de aula, mas não tinham licenciatura, não tinham feito a licenciatura. Então, foi um desafio, porque eram adultos, né? E com muitos anos de sala de aula, no ensino médio, muita experiência, e das áreas mais diversas, físicos, matemáticos, enfim, e daí você discutir metodologia de pesquisa na área de educação. Então foi esse desafio. Também em 2013 eu fui selecionado, né, como pesquisador do DIEESE, que é uma instituição histórica do movimento sindical, né? Foi criada na década de 50, porque os sindicatos entendiam que o governo, naquela época, mentia sobre os índices de inflação, e decidiram que seria interessante que você tivesse um instituto dos trabalhadores para medir a inflação de preços e combater o discurso oficial do governo. Junto com essa ideia, surgiu uma concepção de que esse instituto fosse futuramente uma universidade dos trabalhadores, que formasse técnicos e especialistas para subsidiar a luta sindical pelas campanhas salariais, enfim. Essa era a concepção na década de 50. O Instituto avançou, né, e se consagrou como um dos institutos de pesquisa reconhecidos que a gente tem no Brasil, mas a universidade veio se concretizar só em 2006. A universidade que tinha sido imaginada lá inicialmente, e agora o DIEESE tem também a Escola DIEESE, que é um curso que oferece, uma instituição que oferece o curso de Ciências do Trabalho,
que é um misto entre sociologia, entre ciências sociais e economia, enfim, com interface em diversas áreas. É uma formação em bacharelado, que eu já tive a oportunidade de contribuir também. É sediado em São Paulo, né? Então, o DIEESE tem essa história densa de atuação junto ao movimento sindical, mas recentemente o DIEESE vem atuando, principalmente nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, o DIEESE vem atuando com projetos junto a governos estaduais, federais e municipais para subsidiar a tomada de decisão por políticas públicas em tempo eficaz e com indicadores importantes, né? Então, é uma produção, um tipo de produção que é um pouco diferente da produção que a gente está acostumada, que não tem o escopo necessariamente do conhecimento pelo conhecimento, mas é uma produção de conhecimento que é muito voltada para a ação pública, para a ação política. Então, ela depende de outros elementos que nem sempre que não estão presentes na nossa produção acadêmica corriqueira, como, por exemplo, a apresentação das informações muito mais sintética, mais direcionada, a disseminação da informação como um parâmetro essencial para a atividade do consultor, enfim, talvez a diferença mais marcante seja no tempo da pesquisa. O tempo da pesquisa acadêmica que a gente vive é um tempo que se solidifica com diversos caminhos e possibilidades que vão sendo trilhadas na interface com os colegas, né, e com a discussão do meio. E no campo da atuação de projetos, a gente não tem muito esse tempo, a gente tem que atuar com respostas rápidas. Enfim, foi uma experiência de pesquisa que acabou me formando. Eu sou funcionário ainda do DIEESE, né? E agora eu estou responsável pelo Observatório do Trabalho de Curitiba, que vai ser o Observatório Social do Trabalho de Curitiba. Agora junto à FAS, né? Com essa mudança política, agora a área do trabalho passa a ser de competência da Fundação de Ação Social. Então, essa é a minha trajetória. Também fui professor de educação à distância do Instituto Federal, fui professor de especializações na área de educação para relações étnico-raciais, mas sempre com esses contratos temporários, com exceção daqui da universidade. Na universidade era um contrato também por bolsa, né? Era um contrato delimitado, e na FASF era um contrato seletista normal de contratação de professor. Então, por enquanto é uma trajetória de lecionar nesses ambientes temporários, privados, assim, e a minha parte de pesquisa eu tenho feito pelo DIEESE. Eu vou falar algumas coisas aqui, uns antecedentes de pesquisa que eu tenho, que estão informando esse projeto de doutorado que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Primeiro, a minha dissertação, né, que eu publiquei em 2012, se chama Negritude e Miscigenação nos Concursos de Beleza Afro de Campo Largo. Foi uma etnografia situada nesses processos de organização de concursos de beleza afro, que aconteceram na cidade de Campo Largo, mas também em outras cidades da região metropolitana, Quatro Barras, que aconteceram entre 2008 e 2011, e que eu participei ativamente como todo tipo de função que você pode imaginar. Então, como organizador, como divulgador, como juiz, enfim, e estive junto do movimento durante esse período. E o que a etnografia descreve é a mobilização dos afrodescendentes de Campo Largo em torno desses concursos, que foi uma mobilização muito efetiva, considerando que Campo Largo é uma das cidades mais brancas do país, do ponto de vista dos dados censitários, revelando uma população preta e parda que é invisibilizada pelo discurso oficial, que no discurso dos políticos, do discurso dos burocratas, não existe,
não deve ser alvo de políticas públicas, porque simplesmente não é uma parte que não existe na população. Então, e, enfim, brevemente ali, o que ficou evidente nesse trabalho? É uma construção de representação identitária afro-brasileira, muito informada por símbolos consagrados da cultura nacional e, ao mesmo tempo, imbricada nos processos locais de identificação. Então, o que você tem ali é uma população que não havia se pensado a partir desse paradigma do afro-brasileiro e o que isso poderia ser em termos de uma construção de pessoa, e começa a se mobilizar por um concurso que ficou, passou a fazer parte da agenda da cidade. Enfim, Campo Largo é uma cidade com 100 mil habitantes. O concurso chegou a trazer 600 pessoas. Foi muito comentado, e isso mobilizava esses tipos de arranjo identitário muito singular, na medida em que você tem uma constituição de limites étnicos prévia no contexto de Campo Largo, informada pela ocupação colonial. Então, por exemplo, na divulgação do concurso, a gente visitava as escolas da cidade, procurando as meninas e os meninos que quisessem participar. Aí a gente foi até uma escola, uma vez na colônia São Pedro. Fica ali, quem conhece Campo Largo, ali na BR, ali, logo depois do posto Guarani, ali à direita. Ali. E aí a gente chega era uma colônia polonesa, né, que depois do mercado de terras, na década de 50, muitas pessoas se mudam para lá e passam as pessoas de fora da cidade passam enfim, ocupar aqueles terrenos. E o que chamou atenção era uma escola que antigamente era de cunho confessional, ainda era administrada pela igreja polonesa daquele lugar, mas ela é pública, enfim, tem acesso aquelas mistos assim de administração. E a primeira coisa que a gente foi chamada a atenção quando a gente chegou a Campo Largo, a essa escola, era que não existia negros ali, que ela era uma colônia polonesa, que vocês vão perceber, etc., que aqui não vai ter público para vocês. E aí, andando pela escola, a gente viu várias pessoas que certamente não eram brancas e que não estavam nesse paradigma do descendente europeu, etc. E aí o que chamou muita atenção nesse caso, e por isso que eu estou trazendo ele para ilustrar o contexto de pesquisa, foi que depois, pegando o projeto político-pedagógico da escola, que é o documento que norteia todas as ações educacionais da escola, tinha lá uma pesquisa censitária que eles realizaram com os alunos. Aí tinha lá origens, daí você vê que muitos alunos tinham origens em outros estados do país e que tinham se mudado para lá, e origens étnicas. Daí tinha lá, nós temos muitos alunos de origem italiana, muitos alunos de origem polonesa, ucraniana e brasileiros. Então, quem eram os brasileiros? Eram eles, né? Eram os afro-brasileiros da escola. Então, essa história ilustra um pouco a ideia de você constituir essa identidade afro-brasileira num contexto de minoria étnica em que há um horizonte prévio de identificação pautado por esse modelo histórico de ocupação colonial. Então, essa foi assim uma das principais evidências que a gente encontrou ali, coisa que já vinha sendo apontada pela literatura social, literatura das ciências sociais. Ottaviani menciona isso, né, na década de 70, 80, mas não havia sido explorada, né? E uma outra coisa que vai ser importante para esse trabalho aqui é o seguinte: existia uma correlação entre a distribuição espacial dessa população preta e parda, mensurada pelo censo demográfico, e as regiões de origem das participantes do concurso de beleza afro. De quem ia ao concurso, como eu vou mostrar para vocês nos mapas,
eram das mesmas regiões aonde o IBGE descreve que estão concentradas as populações pretas e pardas do município. Então, isso deu indícios de que era possível explorar tanto etnograficamente quanto estatisticamente os mesmos resultados, que vai ser importante para a pesquisa que eu vou realizar aqui. Então, primeiro trabalho, 2012. Aí um estudo mais recente que eu publiquei aí já pelo DIEESE, né, que é um perfil do demográfico e socioeconômico dos bairros agregados de Curitiba. Esse estudo está disponível no site do Observatório, depois no final eu vou apresentar, eu vou vincular para vocês. Ele trata-se de um estudo quantitativo sobre aspectos da população, domicílios, mercado de trabalho da capital paranaense. E com a grande diferencial de desagregação para os bairros da cidade. Então, em vez de se focar no conjunto, na totalidade da população do município, nesse caso aqui, a gente utilizou uma ferramenta que é o Sistema Integrado de Georreferenciamento, vou falar mais sobre ela depois, que permite, através de geocodificação, não se estranhem com esses nomes, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas basicamente que indexar um registro estatístico a um local, um CEP logradouro, e permitir criar cartogramas e mapas demonstrando como estão distribuídas no município, num território, uma população que é quantificada estatisticamente pelo censo. Então foi um estudo diferente, inovador até mesmo para o próprio DIEESE, porque ele foi feito só com mapas, que no fundo são tabelas, né? São tabelas que são convertidas para mapas, mas graficamente ele teve essa inovação que permitiu alguns avanços metodológicos, é isso que eu vou falar depois, para estudar a variável raça-cor em contexto de minoria demográfica. Algumas questões que venham sido pouco pensadas por pesquisadores que trabalham com dados quantitativos e que, por ser utilizado o dado intramunicipal e o dado com esse recorte do mapa, do cartograma, permitiu que ele trouxesse algumas questões metodológicas inovadoras. Mas, enfim, só queria mencionar que o estudo concluiu que existe uma desigualdade entre centro e periferia no que diz respeito às características demográficas da população curitibana e dos domicílios, marcado por uma ocupação precoce no primeiro caso e tardia no segundo. A população dos bairros centrais mais velha, mais branca, com nível educacional mais elevado e renda média mais elevada também. Por outro lado, nos bairros mais periféricos, você tem, que são mais populosos, a população preta e parda é mais numerosa, a idade média e renda média é inferior. Mas, enfim, até então, nada de novo do que era esperado, né? Mas a questão como você analisa essa população de cor? Como existe alguma especificidade para ocupação no município, por exemplo, por se tratar de uma população que se localiza, que ocupa o município principalmente depois da década de 50 e 60? Existe especificidade para ocupação? Existe especificidade no mercado de trabalho? Essas questões que surgiram do estudo, que eu vou mostrar nos indicadores para vocês, como elas trazem novas questões para quem está trabalhando com esse tipo de dado. Bem, então esses são os trabalhos prévios que eu tenho, que me levaram a esse tema, mas estudar uma elite de cor, estudar a população 1% mais rica, né? Como esse é um problema de pesquisa interessante, como que isso poderia ser situado na história do pensamento social brasileiro. E assim, a primeira questão essa história já não é nova, né? Um clássico do pensamento social brasileiro, que é Elites de Cor numa Cidade Brasileira, Estudo de Ascensão Social e Classes Sociais, Grupos de Prestígio, do Tales de Azevedo, que é um projeto de pesquisa que foi levado a cabo lá na década de 50, no âmbito daquele projeto da Unesco. Vamos recapitular. Era um projeto que estava financiando pesquisas no país, em diversas regiões, pesquisas e pesquisadores,
naquele momento do pós-guerra, onde você procura no Brasil uma especificidade social de relações ótimas, relações raciais ótimas, né? Aquilo que foi chamado de laboratório racial, por existir no Brasil uma boa convivência entre diversos tipos étnicos, e aí a Unesco entra meio que no escopo de tentar evidenciar para o mundo esse caso singular do Brasil. E aí Tales foi financiado, Florestan Fernandes também, em São Paulo, e aí com o objetivo, né, de responder qual a especificidade do racismo no Brasil. Existe preconceito no Brasil? Existe a discriminação racial é um impeditivo para a ascensão de classe? Essas eram mais ou menos as perguntas, né? Então o Tales estava nesse contexto lá em 55. É um texto que foi publicado inicialmente em francês e depois em português. Foi publicado em 54, se não me engano, em francês, depois em 55 em português. E é uma pesquisa assim que ela tem um recorte que considera diversas abordagens metodológicas. Então, análise quantitativa, entrevistas, observação participante. Naquele trabalho lá, o Tales faz 55 entrevistas com membros da classe média, membros da classe média de cor, e frequenta clubes sociais, frequenta eventos públicos, e trabalha com dados censitários também na época, só que, lógico, evidentemente sem os recursos que a gente tem hoje em dia. Mas o que eu estou querendo mostrar é que é tradição desse campo de estudos você ter diversas abordagens metodológicas para tentar chegar a uma elucidação sobre o problema do racismo ou do preconceito racial e a ascensão de classe. Mas aí, enfim, cai nessa questão, né? Grupos de status e classes sociais. Você tem grupos de prestígio que são informados intelectivamente pelo pertencimento étnico da pessoa, e ao mesmo tempo você tem ali se consolidando naquele contexto, ou iniciando naquele contexto um capitalismo de competitividade, uma sociedade de classes, mas ainda muito incipiente. É preciso lembrar que a Bahia ficou com a economia praticamente estagnada depois do processo da abolição até a industrialização, com a instalação do polo petroquímico de Camaçari na década de 50. Então, nesse momento aqui, o Tales está olhando para um contexto que não tinha um capitalismo que não tinha se consolidado, uma industrialização que não tinha se consolidado, e um mercado de trabalho que não tinha se consolidado, mas que era uma promessa para o futuro. E olhando assim, numa perspectiva muito otimista, principalmente com essa especificidade do contexto do recôncavo, das marcas da baianidade na cultura do local, ou as formas de manifestação da usotropicalidade, que seriam uma especificidade cultural em que o cadinho das raças, né, é uma especificidade cultural para convivência relativamente harmônica entre diversos tipos raciais, muito marcada pela herança luso-tropical. Enfim, isso foi notado em diversos outros contextos também, mas o que eu quero chamar, não quero me alongar muito nisso aqui porque eu quero mostrar os resultados para vocês, o que eu quero chamar a atenção é que naquele contexto ele conclui que o empecilho para a mobilidade de classe se dá antes pela debilidade do capitalismo tardio, ou seja, você não tem naquele momento um grande volume de mobilidade social, então você não pode inferir que o recorte, o preconceito, o recorte étnico-racial é o determinante, porque você ainda não tem uma sociedade desenvolvida do ponto de vista de competitividade, e isso e aí ele
é francamente otimista em dizer, né, que é uma condição a ser superada com a instauração do processo de industrialização da economia, né, com a geração de empregos, com a geração de valor agregado e tal. Então você teria esse processo se estabelecendo. Vale chamar a atenção que nessa mesma época, Florestan Fernandes também está pesquisando em São Paulo, num contexto que já é muito mais industrializado do que está se observando aqui na Bahia. Você não vê a densidade de mobilidade que era esperada nessa previsão que estava sendo, nessa expectativa que está sendo colocada aqui pelo Tales. Então, a comparação entre esses dois contextos de pesquisa e essas duas regiões do país já mostravam naquela época que a questão do estabelecimento de uma ordem propriamente capitalista não é o único elemento que determina a mobilidade de classe no Brasil, considerando esse recorte étnico, né? Então, enfim, só queria mencionar isso. E também tem estudos mais recentes a respeito desse tema, né? Um deles que eu trouxe aqui para vocês é Classe Média Negra, Trajetórias e Perfis, da Ângela Figueiredo. Ela é socióloga, e aí ela se pauta, né, numa análise da classe média com recorte econômico. Toma como referência o estudo do Rasenbaum, de 98, e que considera a estrutura ocupacional do mercado de trabalho, algumas ocupações que seriam, classifica as ocupações entre manuais e não manuais, e determina que a ascensão de classe se dá na mobilidade de ocupações manuais para não manuais, e arbitra a respeito disso. E também com recorte geracional, ou seja, se o pai ou a mãe eram tinham ocupações manuais e esses filhos ocupam posições não manuais, então é um indicativo de que houve mobilidade de classe. Então é um viés fortemente economicista, bem mais economicista do que está colocado lá no viés do Tales. E aí, para ter o foco nessa questão, né, mobilidade de classe, e tentando demonstrar as desigualdades estruturais enfrentadas pelos negros para acessarem cargos de prestígio social e econômico. E aí o que a gente vê? Coisas que a gente já vê em outros trabalhos da área, que é uma clara influência da literatura norte-americana para a definição das categorias de análise. Por exemplo, ela tem um foco específico nos Black Entrepreneurs, que seriam os empreendedores negros, uma categoria que surgiu lá na década de 70, 80, junto com o movimento que foi chamado Black Capitalism, né, que é um capitalismo com recorte étnico, com o objetivo de fazer circular o dinheiro e os recursos dentro da comunidade, e também as vagas de emprego, que é uma coisa importante aqui para a questão, dentro desse grupo. Mas aí que é a questão desse trabalho que aqui me trouxe algumas perguntas, né? Ela parte de uma noção de mercado de trabalho segmentado, ou seja, existiria um mercado de trabalho específico para a população negra, também muito inspirado por esse modelo americano, perdendo assim a possibilidade de discutir o mercado de trabalho como um todo e assim pensar a inserção da população negra nesse cenário. Além disso, tem algumas imprecisões muito complicadas, porque ela utiliza a PNAD, né? Eu vou falar mais dessa pesquisa mais para frente, que é uma pesquisa do IBGE, mas é uma pesquisa amostral e domiciliar. Ela não é uma pesquisa que considera ou com recorte específico para os vínculos de emprego, como seria a relação anual de informações sociais, por exemplo, a RAIS. Essa é uma característica de pesquisadores com recorte quantitativo nas ciências sociais. Eles só utilizam dados do IBGE. Quando muito tem uma boa formação metodológica para utilizar esses dados, mas exploram muito pouco outras bases de dados que são tão classificadas, tão qualificadas como para explorar algumas questões que estão colocadas e de repente não exploram. Eu vou falar um pouco da RAIS e da questão raça-cor lá na RAIS, que é bem diferente. Mas enfim, então
esses dois trabalhos. Daí eu coloquei algumas perguntas, né, que estão informando a construção desse projeto de pesquisa. Primeira, existe segmentação racial no mercado de trabalho? Isso é, existe um mercado de trabalho negro? Por aqui eu estou entendendo aqui o mercado de trabalho negro como vagas cujo perfil étnico-racial da pessoa é determinante para que ela seja escolhida para aquele contexto ou não. Quer dizer, é notório, enfim, vários estudos já apontam a intelectividade do selecionador nas entrevistas e a seletividade, principalmente em cargos de visão pública da empresa, para selecionar segundo o perfil étnico do candidato. Mas isso permite dizer que você tem um mercado de trabalho negro nos mesmos termos que você pode falar, por exemplo, que tem um mercado de trabalho para imigrantes. Em Curitiba, por exemplo, a gente tem 2.500 imigrantes registrados na RAIS, em que sim, você tem pessoas que procuram imigrantes porque eles têm especificidades de contratação que seriam vantajosas para serem colocados naquela vaga. Então, veja, é muito diferente você segmentar o mercado de trabalho por um recorte de imigração ou um recorte étnico nesses termos. Então, e aqui com essa pergunta aqui eu não estou querendo relativizar o racismo no mercado de trabalho. Eu só estou querendo colocar, vamos dizer assim, mais caldo numa discussão que é muito tomada como dada pelos indicativos que a gente tem de forte desigualdade na renda média, forte desigualdade nas posições de prestígio, enfim, pelos dados propriamente ditos, e que nos levam a crer muitas vezes que há um mercado de trabalho para pessoas negras. Então, essa é uma pergunta que foi colocada. A outra questão: como as questões apresentadas nas referências bibliográficas que eu mencionei se relacionam com o contexto político contemporâneo? Isso é, a gente vivenciou aí mais de 10 anos de programas de políticas de ação afirmativa, tanto para a seleção de alunos para as universidades públicas, quanto para concursos públicos. Como isso influenciou o mercado de trabalho? Como isso influenciou a mobilidade de classe para pessoas negras? Como isso influenciou a migração para diversos centros, onde havia esses programas de inclusão? Um contexto, uma pergunta mais geral ainda é como a recente experiência de distribuição de renda brasileira, com aumento real do salário mínimo, programas sociais de inclusão e geração de empregos, afetou as estratégias de ascensão das famílias negras. Um contexto que é muito mais dos anos da primeira década dos anos 2000 do que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo agora um contexto diferenciado, de elevação do desemprego, de destruição das garantias e direitos constitucionais trabalhistas e de cenário de emprego reduzido, nível de emprego reduzido. Porém, a gente viveu um período aqui em Curitiba de praticamente 10 anos com pleno emprego das forças produtivas, com elevação da renda média e com criação de postos de trabalho, como eu vou mostrar nos indicadores ali, inclusive inclusão em postos de trabalho de prestígio. Como isso afetou, então, a estratégia de ascensão dessas famílias negras? Essa é uma outra pergunta. E como estudar a população negra com recorte sociodemográfico no contexto de minoria demográfica, que é o que nós temos aqui em Curitiba, né? A gente tem um cenário de 2,8% de pretos e um número flutuante de pardos entre 15% e 17%. Num cenário, como eu vou demonstrar também, em que a migração dessa população é determinante também, a flutuabilidade dessa população. Não é uma população que mora na cidade e que se estabelece e se consolida aqui, mas sim uma população que migra segundo ciclos econômicos e que se coloca no mercado de trabalho de acordo com as disponibilidades que estão sendo colocadas. Então, é importante pensar esse cenário do mercado de trabalho como um todo e da economia como um todo para situar o que seria o mercado de trabalho negro, né? O que seria esse
esse recorte étnico no mercado de trabalho, que é o que eu quero fazer. Tem alguns objetivos que, por hora, me prestam aqui para dar mais clareza no trabalho. Então, objetivo geral, analisar as condições de estabelecimento e reprodução da elite negra em 2 cidades brasileiras. A ideia de comparação com Salvador surge por 2 motivos. Primeiro, que é uma cidade histórica para esse tipo de pesquisa, como eu mostrei no Tales, como mostrei no estudo da Ângela Figueiredo também. Ou seja, tem muito material antigo já produzido sobre isso, então referências bibliográficas não faltariam. E também tem uma questão de que Salvador, do ponto de vista do IBGE, é a cidade mais negra do Brasil, enquanto Curitiba é a capital, corrigindo, Salvador é a capital mais negra do Brasil e Curitiba é a capital mais branca do Brasil, depois de Porto Alegre, que é próximo, muito próximo. Então, a ideia seria, por contrastividade, tentar perceber quais seriam esses meandros do mercado de trabalho para daí chegar, né, nessa elite negra, no 1%. O termo elite também em si foi escolhido muito influenciado pelo Tales, pelo livro do Tales, mas eu já entrei em contato com alguns informantes e estou com algumas entrevistas engatilhadas e percebi que o uso do termo elite tem sido um empecilho em conseguir acesso à informação. Eu tenho falado em vez de elite negra, em profissionais de prestígio negros nas 2 regiões. Mas em todo caso aqui, entre nós, né, mantive o termo por causa do uso do Tales, mas que de fato nós sabemos, né, que, enfim, 1% quem tem 1% mais rico é de fato uma elite bem situada financeiramente, socialmente, etc. Então, por isso que eu coloquei, né, etnografar os sentidos nativos atribuídos pelo termo elite. Esse grupo que eu vou definir ali com os dados e com os indicadores que interessa ser estudado, eles se pensam como elite, se veem como elite, se veem como negros, né? Compreender o impacto das políticas de ação afirmativa, em especial das políticas de cotas nas universidades para o estabelecimento dessa elite negra, porque, veja, um dos efeitos esperados no estabelecimento dessas políticas seria a criação de uma elite, inclusive qualificada do ponto de vista discursivo, para defender maior distribuição de renda entre a população branca e a população negra no Brasil, que é historicamente desproporcional. Então, um dos sentidos dessa política seria a criação dessa elite negra. Então, nesse campo seria também, de alguma maneira, uma avaliação de política pública. Ou poderia ir por esse lado. Enfim, é um objetivo ainda não muito bem explorado, isso eu vou mostrar para vocês. E avaliar possíveis especificidades demográficas e econômicas que compõem o mercado de trabalho para pessoas negras. Então, quais são as especificidades para essas vagas, para essas posições? E o que o fato de uma pessoa negra ocupá-las modifica a própria posição. Algumas questões foram colocadas. Então tá, agora eu vou falar alguma coisa de metodologia de pesquisa com um dado quantitativo e vou mostrar os resultados, né? Então, muitas coisas aqui que talvez vocês não estejam familiarizados, mas vou partir dessa primeira explicação. O que é registro administrativo, o que é uma pesquisa domiciliar? Então, o registro administrativo é uma base de dados que é formada muitas vezes para administrar alguma política pública, captada seja por questionários, seja por formulários, seja por, no caso da RAIS, com a própria carteira de trabalho, as informações da carteira de trabalho, mas ela é formada para ser um registro administrativo de política. Ela não é uma pesquisa, ela é uma base de dados que não é criada inicialmente para ser uma base estatística e depois pode ser convertida para uma base estatística se tiver interesse de pesquisadores da área. Um exemplo desse tipo de registro é a Relação Anual de Informações Sociais, que é o registro que todas as empresas têm que declarar dos vínculos ativos em 31 de dezembro e que tem uma série de informações como a renda média,
seria um censo do mercado de trabalho, de todos os vínculos que são formais no mercado de trabalho do Brasil, sejam eles estatutários, que é o caso dos professores universitários, é o caso de todos aqueles que são concursados pelo Estado, não são todos, na verdade, veja, substitutos, por exemplo, não são selitistas, não são estatutários, não têm os direitos à estabilidade, por exemplo. Que seriam também os seletistas, né, que são os que têm cargo, têm uma carteira de trabalho assinada, regidos pelo regime de consolidação das leis trabalhistas, e também os militares. Então, nessa base de dados aí, era uma base que foi criada para gerir o fundo de o FGTS, e depois acabou virando uma base estatística. E o que é uma pesquisa domiciliar? Uma pesquisa domiciliar é diferente, é uma pesquisa que é levada a cabo nos domicílios das pessoas, em que um recenseador se desloca até esse domicílio e, munido de um questionário, ele coleta informações de cunho demográfico, de cunho do mercado de trabalho, enfim, informações amplas, mas uma pesquisa como essa, ela é necessariamente uma pesquisa amostral. Por quê? Porque ele não alcança a totalidade dos domicílios, ela alcança uma amostra dos domicílios. Ainda que o censo alcance 99,9%, ele não alcança a totalidade dos domicílios. Então ela tem limitações que um registro administrativo não tem. O registro administrativo aqui, no caso, alcança a abrangência total dos vínculos. Já uma pesquisa domiciliar não, ela é uma pesquisa necessariamente amostral. Então, se vocês entenderam essa divisão, ela é importante para você pensar os indicadores depois. O desafio, a defasagem temporal das bases de dados, trabalhar com dado quantitativo é trabalhar olhando o passado e pensando o presente. Porque, por exemplo, a RAIS, que eu mencionei, ela é divulgada com um ano de atraso. Então, agora, em setembro, vai sair o ano de 2016. Então, a gente tem sempre a defasagem de um ano. O censo, ele é liberado a cada 10 anos. Então, embora ele seja muito poderoso, para todo tipo de análise demográfica, ele tem uma certa defasagem. Então, a gente tem que sempre estar lidando com esse desafio, né? A outra questão é a dificuldade de obter informações agregáveis para o nível municipal ou intermunicipal, ou seja, para dentro do município, dos bairros, principalmente para as pesquisas amostrais, porque quando você vai desagregando muita informação, aquilo que é chamado pelo cientista de peso, que é um multiplicador operado para a amostra coletada, para que você tenha uma estimativa adequada para aquele número, vai produzindo números não muito bons. Então vai se formando essa caixa, na medida que você vai chegando mais perto, você vai criando uma espécie de caixa preta dos dados. Você não consegue, obtém dados que têm uma variabilidade muito alta e não representam muita coisa em termos de confiabilidade estatística. Então, outro problema é isso, né? Chegar até o nível intermunicipal. Um terceiro problema ainda é que é o seguinte: muitas das variáveis pesquisadas dependem de software estatístico, software R, que é um software de pacote estatístico que permite que você, através de linguagem de programação, você extraia da base bruta codificada aquelas tabelas que você quer. O que você tem em sites do IBGE, sites do DIEESE, são tabelas pré-fabricadas que você cruza as informações e você obtém alguns resultados. Mas aqui que está, vamos dizer assim, a densidade que você pode chegar em termos de dados. E é uma limitação, eu estou fazendo esse curso agora, mas é muito diferente de tudo que a gente aprende aqui. Assim, é uma linguagem de programação densa, etc. Então, é uma coisa que está caminhando aos poucos ainda, mas está avançando. O que eu trouxe para vocês hoje, por exemplo, muito é do que tem de tabela pronta já, mas alguma coisa que foi gerada com software R, mas com auxílio de colegas, porque eu só consigo fazer o básico. Então, é mais uma coisa que eu estou me qualificando. E assim, talvez o maior impeditivo é o conhecimento das características de captação dos dados analisados. Se você não sabe como esse dado foi obtido, não é só você cruzar informações, não é você cruzar variáveis. Eu vou colocar raça e renda aqui. Tá, mas como que você coleta a informação de renda?
Por exemplo, no censo, é o rendimento da última semana que ele estava ocupado e indiferencia, por exemplo, se ele recebeu um bico como bico ou recebeu como... Quer dizer, se você gerar esse indicador, recortar lá por se ele era ocupado com carteira assinada ou não, você vai ter essa estratificação, mas é um tipo de renda que também conta. Então, se você não conhece muito bem isso aqui, a documentação da pesquisa, você fica um pouco limitado, engessado na sua interpretação. Você pode, inclusive, incorrer em questões complicadas. Não vou falar muito sobre isso, para a gente não perder muito tempo, mas duas pesquisas que eu vou utilizar agora nos indicadores que eu vou mostrar para vocês, que são pesquisas domiciliares, que é o Censo Demográfico do IBGE, ele é realizado a cada 2 anos, permite até o nível intermunicipal, ou seja, você pode chegar no bairro, você pode chegar na casa da pessoa, se você quiser. E a variável raça-cor, nesse caso, ela é pesquisada através da autodeclaração do respondente. E veja, não é a autodeclaração do respondente de todas as pessoas do domicílio, mas sim uma pessoa que responde pelas outras pessoas do domicílio. Então a pessoa vai perguntar quantos negros, quais são as pessoas, quais são a composição étnica da sua família. Inclusive, tem um amigo que é recenseador do IBGE, as pessoas falam assim, é meio italiano, meio polonês. Daí, não, são essas as possibilidades aqui, né? Enfim, agora eu não quero entrar como essas categorias são definidas, eu acho que tem problemas, quem conhece um pouco de censo sabe que do censo de 85, de 88, se eu não me engano, em que se deixou a categoria raça-cor aberta, eles tiveram mais de 88 tipos, grandes grupos étnico-raciais que foram listados. Então, eu não quero chegar aqui e falar como essas categorias são constituídas, mas fundamentalmente ela é captada através de autodeclaração. Isso também ocorre na PNAD, e a PNAD é super interessante para o trabalho aqui, porque ela tem uma regularidade mais recorrente, ela é anual até 2015, e a partir de 2015 ela passa a ser trimestral. Então, agora ela tem muito tempo ágil, uma resposta de pesquisa muito rápida, mas a série é muito pequena, então ainda não é interessante você utilizar ela porque ela está de 2015 para frente. Então a gente ainda está usando essa PNAD antiga, né, que ela chega até o nível não é das capitais, mas sim das regiões metropolitanas das capitais. Não permite análise para dentro do município, você não consegue chegar no bairro, você consegue ter a ideia da totalidade do município. A variável raça-cor é igual ao censo, né, autodeclaração, mas tem essa limitação que eu falei, que é de 2015, que foi interrompida essa pesquisa para nova pesquisa. Essa outra base de dados, que é um pouco conhecida por pesquisadores das áreas de ciências sociais, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, como eu já falei para vocês, é uma base que todos os estabelecimentos que têm vínculos ativos em 31/12 têm que declarar, eles enviam as informações para o Ministério do Trabalho e tem multa se não entrega, então normalmente tem até em um mês tá todos esses registros mais ou menos completos. O núcleo dessa pesquisa aqui é o estabelecimento. Então, é interessante isso porque se você for georreferenciar isso no mapa, o que você vai ver é não aonde necessariamente a pessoa trabalha, mas sim aonde ela está registrada, né? Aonde aquele vínculo de emprego está registrado. Isso às vezes cria algumas distorções. Por exemplo, se você for olhar o mapa de Curitiba, em Santa Isabel tem 35 mil professores registrados, mas é porque é onde está a Secretaria da Educação do Estado do Paraná, e todos os professores do Estado do Paraná estão registrados lá. Então, não é necessariamente eles trabalham, não há correspondência entre o local de trabalho e o estabelecimento, mas sim aonde o estabelecimento que os registrou está situado. Então, e aqui tem uma diferença
abrange todo o mercado de trabalho formal, carteira assinada, emprego estatutário e militares. Tem uma diferença na questão da variável raça-cor. Essa pesquisa não é muito utilizada porque a variável raça-cor, ela não é obtida por autodeclaração. Ela é obtida pelo respondente, pelo empregador. O empregador declara. E as possibilidades são as mesmas do censo, né, que a gente conhece lá, que é branca, preta, parda, indígena e amarela. Né? São as mesmas, e não declarado, também tem isso. Então essa pesquisa foi deixada de lado pelas pessoas. As pessoas acham que essa captação interfere e tal. Mas aí tem duas coisas. Primeiro, muitas empresas perguntam, ao contratar as pessoas, nas fichas de admissão, a raça. Então, ou seja, tem uma interface entre a autodeclaração e a declaração do estabelecimento, que não dá para se saber, a gente não conhece, é uma outra caixa preta. Por outro lado, permite essa confrontação, de como que as pessoas são sendo vistas pelos empregadores. Então, a ideia é chegar nisso aqui, a ideia é usar esses dados aqui. Eu ainda não tenho muito claro como, mas o que eu sei, por exemplo, é que você pode cruzar, como é CPF da pessoa, você pode cruzar com o dado do cadastro único, por exemplo, que é o do Bolsa Família. Então, você consegue ter da mesma pessoa a autodeclaração que ela teve e do empregador do que ele falou que ela era. Então, só isso seria um universo de possibilidades de análise aí, que eu vou avaliar de explorar, mas eu definitivamente quero romper essa possibilidade de você não usar dado captado que não seja por autodeclaração. Até porque, como eu já mostrei, a autodeclaração, do ponto de vista do censo, também tem suas complicações. Não é a autodeclaração da pessoa que responde ao recenseador no momento da captação da informação. Então, ou seja, tem um terceiro já definindo a cor das outras pessoas, ainda que seja um membro da família, entendeu? Mas ela não é atualizada, então, se a pessoa é registrada, fica aquele vínculo e aquela cor para sempre. Já o censo não, e é isso que eu quero mostrar, as pessoas mudam de cor. Então, é uma outra questão, então tem essas diferenças. Falar rapidamente disso, o Sistema Integrado de Referenciamento é uma ferramenta que eu quero utilizar para gerar indicadores nessa pesquisa, que ela, como eu já mencionei, né, ela recupera informações de uma base estatística e desde que você disponha de CEP e logradouro, você pode criar cartogramas com essas informações, criar mapas. Georreferenciar, se vocês ouvirem esse termo algum dia, georreferenciar uma imagem ou mapa é tornar as coordenadas conhecidas no dado sistema de referência. Os processos inicia-se com obtenção de coordenadas do ponto de imagem ou mapa a serem georreferenciadas, conhecidos como pontos de controle. Os pontos de controle são os locais que oferecem feição física perfeitamente identificável, tais como interseções, estradas. Então você cruza basicamente a coordenada, né, geográfica com um shape, que é conhecido na área como shape, que é um desenho que pode ser, no nosso caso, se a gente está estudando a cidade, o desenho da cidade, o mapa da cidade. Então você tem essas duas camadas. Essa ideia de camadas foi por isso que eu coloquei essa situação do Latour aí, né? Tudo na cidade permanece invisível, sobretudo a cidade tomada como uma totalidade. Uma menção que ele faz nesse artigo, na Cidade Invisível do Plasma, em que ele comenta essa possibilidade de você dar um zoom no mapa. Um sistema como o Google, por exemplo, permite que você veja várias camadas que existem em planos totalmente diferentes, como se elas fossem parte do mesmo agregado, e que ao se direcionar mais para próximo, você vai avançando numa nova camada, dando uma ilusão de totalidade para a cidade. Enfim, aqui no nosso caso, essas camadas, elas interessam porque a partir do momento que você chega muito perto, principalmente com uma pesquisa amostral, você cria essas caixas pretas assim, de dados que não tem uma confiabilidade. Então, se você decidir chegar até o nível da redondeza da casa, você vai certamente incorrer em algumas operações que, pelo menos do ponto de vista estatístico, não são interessantes. Mas que, enfim, que por essa colocação aí trouxe essa reflexão.
Esse aqui é um mapa, um georreferenciamento histórico aí, né? Médico britânico John Snow, não é nenhum de série, nada, né? É um cara de fato verídico que existiu, que pesquisava a cólera em 1854. E daí o que ele fez? Ele fez um mapa da cidade de Londres, vocês veem que são as casinhas ali e tal, né? E colocou ali os casos de cólera, que são os listados em vermelho. E em azul são as fontes de água. Então ele percebeu que, ao criar essa imagem, que existia uma correlação entre a fonte de água e a origem da doença. Então, provavelmente o poço com problema era esse aqui, né? Porque você tem outros poços, mas você não tem focos, e o cruzamento dessas duas variáveis e a forma de disposição gráfica que foi optada trouxe esse esclarecimento. Então, isso é, enfim, georreferenciamento histórico. Além dessa questão, tem as entrevistas, que eu ainda estou desenvolvendo, mas que teriam o objetivo, né, de traçar um registro das trajetórias de pessoas negras situadas em estratos sociais de prestígio econômico e político, recrutadas por meio de redes de relacionamento com o pesquisador. Então, tem algumas pessoas que eu tenho dialogado, que são basicamente do meio político, do meio acadêmico, e do meio funcionários do Estado. Esse recorte está ficando cada vez mais claro de que eu pretendo me concentrar nas pessoas que ascenderam ou que estão nesse cargo de prestígio, nessa posição de prestígio, por meio de concurso de seleção ou de concurso público. Por meio de alguma prova que eles possam ter sido selecionados, até porque, como eu vou mostrar ali, esse foi o grupo em que a população negra mais avançou em termos de inserção no mercado de trabalho. Foi aqui em Curitiba, foi via concurso público, né? via seleção. Então, está cada vez mais ficando claro isso daí, né? O escopo de militares de patente, funcionários públicos, políticos profissionais, com cargos em comissão. Também tinha o interesse de estudar, de entrevistar egressos do programa de cotas daqui da universidade, que tenham se formado em cursos de prestígio econômico e social, como, sei lá, direito, medicina, e que tenham, a partir disso, a possibilidade de se inserir ativamente no mercado de trabalho nessa posição de prestígio, mas isso ainda está um pouco desenvolvido. O que eu tenho, por exemplo, são agora uma pessoa que eu devo entrevistar, um assessor político do governo do estado, pessoa formada aqui nas ciências sociais, com uma renda média acima dos R$20.000 e que enfim, está dentro desse cenário ali do estado. Um coronel da polícia, responsável pela guarda lá do Palácio Iguaçu, que também salários acima de R$20.000, concursado, 25 anos de carreira na polícia, com uma história, enfim, no mínimo intrigante. Professor público, com 20 anos de carreira, na área de economia e também com atuação na área política, também é uma outra pessoa que eu estou dialogando. Então tem algumas pessoas, mas eu ainda não consegui organizar o campo a ponto de mostrar mais resultados para vocês, mas a ideia, o Thales fez 56 entrevistas, eu já tenho uma ideia de quantas entrevistas eu tenho que ter, que eu vou mostrar a partir dos dados. Então vamos aos resultados. Quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos. Uns 15 minutos. Então, esse primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é a distribuição percentual da população raça-cor na história do censo demográfico desde a sua criação em 72 até 2010. E o que a gente tem é que a população negra, que eram os pretos e pardos, inicia a série com maioria, 58% da população. E que aí continha libertos e cativos. No censo ainda no período de escravatura. E a população branca 38,1%, mas essa relação se inverte no censo de
a gente tem o primeiro censo republicano ali, né? E depois vai ter um censo novamente só em 1940, 50 anos depois. E aí o Brasil já foi profundamente afetado pelas políticas de imigração, a gente já tem uma composição diferente da população, também trabalho livre, também do mercado de trabalho, e a população branca passa a ser de 63,5%. Enquanto que a população parda, negra, né, que seriam os pretos e pardos, soma ali 35,8%. Então tem essa inversão. Desde então, desde 1940, a população branca vem caindo em proporção no Brasil. Ela, né, parte em 1940 de 63 e em 91 alcançou 51,6%. Por outro lado, a população negra vem crescendo até atingir 47,5% em 91. Muito por conta da população parda, pelo aumento da população parda. E não tanto pelo aumento da população negra, da população preta, que de fato cai nesses períodos, né, de 1940 até 91. E volta a crescer só no último ano ali, só nos últimos três pesquisas do censo. A população branca ainda dá uma leve subida em participação ali em 2000, mas ela volta a cair, e hoje a gente tem aquele cenário que você já deve ter comentado, de que pela primeira vez na história do censo, desde esse censo, não é a primeira vez, né? A gente tinha aqui uma população majoritariamente negra nesse contexto do censo, mas pela primeira vez desde da abolição, a gente tem a população negra passando a população branca em termos de participação percentual em 2010. E a gente também viu uma elevação da população preta nesse contexto, nesse último ano, de 2010. Esse outro gráfico aqui é um número índice. Então, o que é o número índice? Ele considera a proporção em cima do primeiro dado original e cria uma trajetória para cada uma das categorias. E aí eu peguei aí já é a PNAD, né? Eu peguei os últimos 15 anos, 2001 a 2015. O que a gente vê para o Brasil? A gente vê que a população que mais aumentou é a população preta nesses últimos anos. Uma coisa que já vinha sido notada, etc. Mas enquanto que a população branca praticamente se estagnou, né? 106%, ou seja, em termos de crescimento, praticamente um crescimento vegetativo que a gente tem, se não quase um crescimento vegetativo quase negativo, que seria o crescimento vegetativo, os nascimentos menos as mortes. Então a gente tem ali uma estagnação praticamente da população branca e uma linha bem consistente de crescimento da população negra, que é condizente com o crescimento vegetativo, muito influenciada daí, nesse último caso, pela população preta. O que vem levantando a hipótese entre pesquisadores da área de que a declaração racial das pessoas vem sendo afetada por conta da implantação de uma série de políticas de ação afirmativa e que há de fato mudança na declaração, que é uma coisa que ainda carece de comprovação. Mas o que a comparação com Salvador e Curitiba mostrou de interessante é que em Salvador a elevação da população preta foi muito mais intensiva do que em Curitiba, do que no Brasil ou do que em Curitiba. Ela é mais condizente com a trajetória do Brasil, mas é bem diferente da trajetória de Curitiba. E ao passo que em Salvador também a população negra, de fato, continua com o seu crescimento vegetativo constante, é uma linha constante, não é abrupta, mas muito mais influenciada pelo aumento da população preta do que do aumento da população parda, que acaba o ano de 2015 com um valor inferior a 2001. Então, ou seja, ela caiu nesses anos. Agora, já em Curitiba, e aí que é interessante, a população parda, ela vem crescendo, e aqui sim, o empreitecimento da capital se dá muito mais pelo pardeamento do que pelo empreitecimento. E ela vem em tendência constante de crescimento até 2001. E depois ela dá essa leve regredida ali, que vocês veem ali, ela alcança 195% lá ou seja, quase o dobro daquilo que estava lá em 2001, mas depois ela cai, né, nesses últimos anos. E a população preta, por outro lado, que a gente está falando aí, isso aqui é região metropolitana, viu gente? Região metropolitana de Curitiba e região metropolitana de Salvador. A população preta que
dá uns saltos, por exemplo, aqui em 2004 para 2003, foram 40 mil pessoas que saíram da cidade, que não se declararam pretas. Que pode estar indicando tanto o aumento do pardeamento, quanto o deslocamento da população. Né? Gente que sai daqui aliás, essa linha de como essa linha está caminhando, essa linha preta, me dá sérios indícios que você tem uma mobilidade da população de cor em Curitiba que se desloca para a capital nos ciclos econômicos, na medida em que há um ciclo favorável de inserção no mercado de trabalho e que pode voltar ou sair daqui, né, se deslocar de volta para suas origens, no momento em que, né, não tem oferta de trabalho adequada. E tanto que a gente termina lá em 2015 ali com 89,2% daquilo que estava em 2001. A gente tem uma população preta menor em 2015 do que em 2001 em Curitiba. Então, isso aqui também demonstra como é importante é interessante, se do ponto de vista do movimento negro e da demanda por políticas públicas, há um interesse em você agregar a categoria pardo e preto numa única categoria que reivindique os não brancos, né? Do outro ponto de vista, se você separa elas, você pode ver essas variabilidades. Então, nem sempre é interessante separá-las. Talvez o que eu tenho optado é isso daí. Sempre que é possível, mostrar a linha negra e mostrar a linha parda e mostrar a linha preta, né? Para tentar entender quem está puxando a linha negra, se é a linha parda ou a linha preta. Né? Então, aqui, nesse caso aqui, ficou bem claro, né? Então, também é outro resultado. Agora, já falando de mercado de trabalho, né, então a gente tem lá a população total, a população economicamente ativa, que são aqueles que estão de fato inseridos no mercado de trabalho, aqueles que estão ocupados ou desocupados na semana de referência da pesquisa. E com essa recorte, né, de 15 a 64 anos. E aí o que a gente vê? Que a população total dos brancos e amarelos entre 2003 e 2013 em Curitiba avançou 8%, ao passo que pretos, pardos e indígenas 41,8%. Muito por conta dos pardos do que pelos pretos, como eu mostrei no indicador anterior. E aí a população economicamente ativa, né, aqueles que estão criando a força de trabalho, ela também aumentou muito mais para os pretos do que os pardos. Então o que a gente está vendo aqui no cenário de Curitiba é uma população de cor que se consolida no mercado de trabalho, e que nesse momento de ciclo de crescimento econômico que a gente viveu, de expansão das vagas no mercado de trabalho, com o aumento da força de trabalho e com o aumento dos ocupados também, né, aqueles que estão em vagas. Né? Então a gente tem 403 mil em 2013, 403 mil vagas ocupadas por pretos, pardos e indígenas. Agora, o que é importante dizer, esse é um cenário de 2013, a gente está vivendo um cenário de deteriorização no mercado de trabalho, a gente, os desocupados caindo, mas é interessante dizer também que eles caem menos para os pretos e pardos indígenas do que para os brancos e amarelos. Ou seja, embora mais aporte de força de trabalho, também você tem uma uma taxa de desocupação, que é a proporção das pessoas que estão buscando emprego, que não têm emprego, mais elevada para pretos, pardos e indígenas do que para brancos e amarelos. A categoria indígena está agregada aqui por conta de um estudo que eu usei esses indicadores, mas de fato é uma proporção pequena aqui que não mudaria tanto. Mas enfim, você tem aqui 6,2% e 4,1% para brancos e amarelos. Mas isso aqui beira praticamente o que é chamado de pleno emprego das forças produtivas, que é todos aqueles que querem se colocar no mercado de trabalho o que você tem é só uma fricção entre você sair de um posto e colocar no outro posto. Então a gente viveu esse momento, mas quero chamar a atenção, não é o momento de agora. E aí, em que posições essa população entra no mercado de trabalho? A gente vê ali que o conta própria, né, que seria aquele que está pipoqueiro da esquina, ou sei lá, qualquer posição que não é uma posição de cargo de emprego no mercado de trabalho formal, mas que a pessoa se autoemprega. Então, muitas vezes, não sempre, é uma posição com uma certa vulnerabilidade econômica, e daí ali é onde há um crescimento
sensível da população preta, parda e indígena, 28,3% aumenta nesse período de 2003 a 2013. Ao passo que os brancos e amarelos só 2,8%. Então, o mercado de trabalho se ajeita, se desenvolve gerando vagas, mas de maneira mais privilegiada para brancos e amarelos. Os empregados também, né, onde há maior variação ali de pretos, pardos e indígenas, aumentou 88% nesses 10 anos aí, ao passo que para brancos e amarelos 3,9%. Mas essa categoria aqui que me chamou atenção e é aqui que eu quero focar, que são os militares ou funcionários públicos, que são essas pessoas que foram selecionadas por algum tipo de seleção ou concurso, em que o número de pretos, pardos e indígenas aumentou muito acima dos brancos, quase dobrou nesse período, né? Foram de 9 mil para 17 mil pessoas, e o dos brancos aumentou 50%. E isso também fez com que se elevasse a participação desse grupo em relação ao grupo racial. Por exemplo, em 2003 eram 3,6% dos ocupados pretos, pardos e indígenas estavam nessa posição de militares e funcionários públicos. Aí passa-se a 4,4%, um aumento de 22,1%. Então, o fato dessa categoria aí é uma categoria que está se tornando para o trabalho essencial. E se a gente fosse pegar um exercício que eu fiz rápido aqui, de pegar esse 1% desses 17 mil, se a gente pegasse 1% que são... a BBC fez até uma matéria recentemente aí falando das pessoas negras de prestígio e tal, só que eles arbitraram esse recorte, né, 1% mais rico. Só que o que eles pegaram foi 1% de todos indiscriminadamente do ponto de vista racial, 1% mais rico, e daí pegaram os pretos dentro desse 1%. A minha ideia aqui é outra, é pegar 1% dos pretos, pardos e indígenas, o que dariam 177 pessoas em 2013. Se eu investigasse 10% dessas pessoas, eu teria 17 entrevistas. 17 entrevistas, eu teria 10% do 1% mais rico preto. Então seria o recorte aí que eu tô imaginando para a minha pesquisa. Aí tem uns outros exercícios que eu fiz aqui que são reveladores. Como que esse mercado de trabalho vai se estabelecendo do ponto de vista dos cargos de prestígio versus os cargos menos prestigiados, tanto financeiramente como socialmente. Então, dirigentes em geral. O que a gente vê ali, ó, em 2003, eram 3,2% dos pretos, dos ocupados pretos, pardos e indígenas estavam nessa posição. Em 2013, 4,4%. O que a gente está vendo, basicamente, é uma expansão da população preta nesse grupo de prestígio, mas sem que os brancos sejam prejudicados de nenhuma maneira. Por quê? Porque a sua participação aumentou num nível mais elevado ainda. Eram 7,6% dos brancos na posição de dirigentes e passam a ser 99,7%. Então, ele cai em termos de participação do grupo dirigentes em geral, porque mais pessoas pretas ou pardas indígenas passam a ocupar essa posição. Mas, internamente ao grupo racial branco, a capacidade de ser promovido não foi afetada por essa questão. Eles deixam mais as funções menos prestigiadas, de trabalhadores na produção de bens e serviços, como vocês estão vendo ali pelos indicadores negativos, mas eles não necessariamente perdem a capacidade de ascenderem dentro do próprio grupo branco. Então, é um outro diferencial que está ficando marcado. Esse é outro indicador assim, pontual, que é da remuneração média, que ainda há uma distinção de fato bem marcante, né, entre, por exemplo, pretos, pardos e indígenas em 2013 ganhavam em média R$ 1.547, ao passo que brancos e amarelos R$ 2.400. Então, há uma diferença grande.
E a gente vê que o rendimento médio da população preta e parda indígena teve um incremento mais elevado, mas é porque o patamar era muito baixo. Então, isso se deu via inserção no mercado de trabalho, via aumento de postos, via formalização dos postos, via melhoria das condições de trabalho, mas não, de fato, uma busca da equitatividade de renda. O que se deu, em termos de incremento de renda, se deu, de fato, pela consolidação, pela inserção do negro no mercado de trabalho, em vias gerais. Então, esse aqui era um indicador mais geral. Daí eu vou mostrar alguns mapas aqui, para finalizar. Esse foi um mapa que eu fiz lá na minha monografia, na minha dissertação, e que mostra a distribuição percentual da população parda em Campo Largo. Quanto mais vermelho, mais concentração da população parda. Onde está o risquinho azul é o centro da cidade, onde ficam os bairros privilegiados, é onde fica o comércio, etc. E daí vocês veem que tem umas regiões ali em que tem uma certa concentração. Ali é o bairro conhecido como Ferraria, que é um bairro quase na divisa com Curitiba, e é onde vinham a maior parte das pessoas que participavam do concurso de Beleza Afro. Então, isso aqui está aqui para mostrar como existe a possibilidade de explorar esses indicadores tanto do ponto de vista etnográfico quanto do ponto de vista estatístico. Esse é outro muito interessante, que é aí a distribuição da população preta de Campo Largo, e que vocês veem que praticamente não tem nenhuma concentração, fora ali naquela região ali, que é onde fica localizado o quilombo de Palmital dos Pretos. Na verdade, são 2 quilombos ali, são 3 quilombos, 7 saltos de cima, 7 saltos de baixo, do Palmital dos Pretos. Então você vê como, até nesse nível muito, muito específico, reflete alguma coisa nos indicadores ali, que é exatamente naquela região onde essa população está localizada. Então também tem essa correlação. Esse foi um outro exercício que eu fiz na época, que foi de marcar as escolas que eu visitei e aonde vinham os participantes do concurso de beleza e cruzar com aqueles dados que vocês viram lá no georreferenciamento. Os pontinhos azuis é onde vinham o maior contingente de alunos participar, que eram esses, de fato, ali onde estão as marcações do censo. Inclusive o colégio lá do Quilombo, lá, que é aquele colégio lá em cima lá. Por outro lado, os colégios dos centrais, ali, que estão marcados em vermelho ali, eram vistos pelos militantes assim como privilegiados para mostrar a cara, mostrar serviço, porque ali estava uma certa uma burguesia local, enfim, filhos de pessoas com prestígio na política local, e eles acreditavam que era importante passar nesses municípios ainda, nesses colégios ainda que não fosse exatamente o foco. E daí aqui já é mapa de Curitiba e meu último trabalho que eu citei para vocês lá dos bairros agregados. E aí o que tem aqui? A distribuição percentual da população preta em relação ao município de Curitiba. Quanto mais vermelho, mais concentração. E daí pensa que estão fazendo aqui a seguinte operação: pegar o total de pretos e distribuir nos bairros do município percentualmente. Aí vocês vão falar assim, bem, cidade industrial, sítio cercado em Cajuru, tem em torno de 6 ou 7% da população preta, tem alguma especificidade aí para essas pessoas estarem ocupando esses bairros, em contraposição à região norte de Curitiba, em que você não tem tanta concentração. É a mesma coisa com a população parda, mais ou menos o mesmo mapa, mas aí aparece alguma concentração também lá no norte ali da cidade, ali alguns bairros ali, Barreirinha, mas principalmente naquelas regiões. Agora, se você pega o total da população, e aí que trouxe mais um achado metodológico, assim, que está sendo pouco discutido. Se você pega o total da população, se você tira esse indicador sem você analisar como está a densidade demográfica de uma maneira geral, você não percebe que esses são os bairros mais populosos da cidade. Então é natural, no contexto de minoria demográfica, que se você plotar no total do município, você vai ter ali uma concentração da população preta ou parda, mas porque eles são no total minoria, e esses bairros são os mais populosos, ou seja,
a hipótese sociológica ela pode fazer sentido, mas ela não explica, aqui nesse caso, o que se explica é a hipótese demográfica. É uma questão de concentração de população. E é uma questão... mas isso não explica porque ninguém no Cabral disse que era preto em 2010. Isso não explica. Por outro lado, isso não explica, né, por que ninguém se declarou preto em 2010 no Cabral. Né? Se isso, por um lado, explica que minorias demográficas podem ter, ao serem representadas graficamente, concentração em bairros mais populosos, isso não explica porque em bairros de prestígio não há nenhuma pessoa preta, né, ou parda. Parda há, né? Por exemplo, aqui no Cabral, em torno de 1,4%. E nenhuma pessoa preta. Então, essa foi uma outra achado metodológico que esse estudo trouxe para a reflexão. E aí, é isso que eu tô por aí, enfim, agora, enfim, o trabalho vai andar muito, eu queria ouvir vocês agora, a contribuição de vocês para a minha pesquisa e, enfim, muito obrigado. Eu vou colocar algumas perguntas só para começar, quebrar o gelo. Bom, uma primeira pergunta que eu fiquei, muito legal o teu projeto, né? É legal isso da diversidade metodológica, né? Quando a gente fala de projeto de antropologia, o pessoal sempre fala que vai fazer trabalho de campo ponto, né? E não se ouve com muita frequência, né? Lidar com outro tipo de dado, que é esse tipo de dado que é desvalorizado na nossa área, né? Então, uma primeira pergunta rápida, assim, né? Quando você fala da metodologia, você fala do uso das bases de dados, faz uma crítica dessas bases de dados, você fala das entrevistas que você pretende fazer e você não fala da observação participante que a Thales de Azevedo fez. Então, a primeira pergunta é se isso vai ou não surgir ao longo do trabalho. Uma segunda pergunta diz respeito aos concursados, né? Porque, pelo que eu entendi, você vai entrevistar só as pessoas que entraram por concurso, é isso mesmo? A ideia é fazer esse recorte. Porque o concurso, enfim, não são todos os concursos, mas boa parte dos concursos são, teoricamente, impessoais. Ou seja, você faz o concurso e a pessoa não sabe que você é negro sequer. Né? Mas talvez seja interessante justamente as pessoas que ascenderam sem que fosse por um método impessoal. Quer dizer, qualitativamente elas podem dar alguma indicação interessante, né? Eu me pergunto se você vai ou não explorar isso. E tem uma terceira pergunta, né? Que é a seguinte: se você pretende, né? Eu não vi isso nos teus objetivos específicos, né? Mas se você pretende de alguma forma abordar o possível efeito multiplicador dessa ascensão social dessa elite negra. Por quê? Porque as políticas de cota, que pelo jeito são muito estratégicas para o teu trabalho, né? No Brasil, em geral, as pessoas que criam as políticas de cota, elas se preocupam em fazer uma política de cotas que não seja individualizada, que seja para o grupo em geral. Porque o desejo não é de criar uma elite negra, né? Mas de ver uma possível multiplicação da presença negra em pessoas que estão numa situação melhor econômica, né? Então, por exemplo, o José Jorge Carvalho, quando ele fala lá do projeto de cotas da Universidade de Brasília, ele fala: a gente quer fazer uma coisa diferente dos americanos, que fazem aquela seleção para a universidade que é personalizada e que isso continua naquele método de meritocrático, né? Então nós vamos pegar os melhores negros e eles vão fazer parte dos vencedores, dos winners daqui, né? E a ideia da política de cota aqui é que seja para o grupo como um todo, ou seja, que seja uma ascensão de todos. Então, você vê uma possibilidade de abordar ao longo da pesquisa esse possível efeito multiplicador do surgimento dessa elite? Vamos fazer mais rodadas aí? Vamos comentando, daí vão pensando em umas perguntas para fazer. Então, a primeira questão que você coloca, né, é a questão da observação participante. Sim, era um interesse da pesquisa, né? Enfim, tem uma trajetória também nesse sentido.
A questão é que ainda eu acho que estou muito cru em termos de entrevistas e de relação com os interlocutores para que se gere essa demanda. No caso do Thales, né, o que era muito importante na época? Clubes sociais, concursos, eventos públicos, que são questões que podem ser muito interessantes, sim. O que eu tenho muita facilidade de entrada pela minha inserção que eu tenho, a política, né? Então, eventos políticos, a administração em si, enfim, isso eu acho que é um terreno positivo para pensar uma inserção de pesquisa participante. Mas, enfim, ainda tá, né, ainda não chegou nessa parte do projeto, mas claro. A outra questão que você coloca, a questão dos multiplicadores, foi a terceira questão, a segunda questão... dos concursados. Dos né? concursados, assim, então, aí que tá, tem uma questão. Primeiro que o perfil dos concursos públicos mudou muito por conta de algumas legislações que também incluíram cotas raciais nos concursos públicos. Então, o próprio concurso está sendo afetado pela, vamos dizer assim, a reserva de mercado que está sendo criada, né, por conta do estabelecimento da política. O último concurso para técnicos da universidade, por exemplo, aqui, já teve reserva de vaga. Então, eu tinha a ideia também de pesquisar os empreendedores negros quando eu comecei a ler o texto da Ângela Figueiredo. Mas, e principalmente, talvez, empreendedores negros dessas áreas de Curitiba, onde se tem a maioria da população negra, onde você tenha ali, de fato, ali se poderia chegar a uma amostra estatística, porque você tem um contingente possível de população. Mas, por exemplo, eu não vou conseguir saber nada sobre os negros do Cabral ou do Água Verde, porque eu não tenho, não do ponto de vista estatístico, né? Posso saber do ponto de vista geográfico, enfim, mas não do ponto de vista estatístico, porque é uma população tão reduzida que os números não vão ser bons a hora que eu desagregar para lá. Então, até a possibilidade de pesquisar empreendedores negros surgiria como um aporte para isso também. Não sei, eu acho que está aberto, mas nesse momento de elaboração do projeto eu sempre busco cortar coisas, né? Não que isso não possa virar uma possibilidade depois, mas agora estou querendo fazer um projeto fazível. Então, que seja bem delimitado, bem descrito, bem... É minha estratégia com o projeto nesse momento, mas acho que no futuro é uma possibilidade também. E sobre a questão de como pensar multiplicadores, né? É interessante isso, e eu acho que aí um dos elementos que vai ser importante é a composição familiar das pessoas, né? Conhecer a realidade de casamento interético, não interétnico. Isso permitiria, vamos dizer assim, pensar a reprodução dessas pessoas que estão alocadas nesses estratos de prestígio e as opções de matrimônio e como elas seriam afetadas por essa mobilidade. Do ponto de vista estatístico é possível pensar isso, porque você pode, inclusive, comparar a declaração raça-cor do cônjuge e do não cônjuge. Então, só que é uma operação de fato de pesquisa avançadíssima do ponto de vista dos microdados, mas é um caminho também para as perguntas e para as pesquisas. Se por um lado existe um interesse da política pública, e assim, eu acho que o NEAB aqui e a infraestrutura que a universidade montou para receber os cotistas demonstra muito isso que você está colocando, né, de que o interesse era fazer o grupo se colocar e reparar historicamente uma dívida histórica com esse grupo. Por outro lado,
essa discussão do negro individualizado nunca surgiu, nunca desapareceu do movimento negro aqui. E, em parte porque é informado pelo modelo americano, né, muitas vezes, né, é lido por lê a questão local aqui com aqueles olhos, em parte talvez porque foram os sujeitos do processo, assim, ao mesmo tempo que estavam formando o programa de cotas, estavam sendo cotistas, né, estavam se constituindo. Então, enfim, essa discussão individualizada também nunca desapareceu, assim, me parece. Mas acho que é importante essa questão que você coloca, ainda é uma coisa que eu preciso pensar mais. Que é possível que o efeito multiplicador seja justamente possível de ser abordado por uma observação participante, ou seja, você ir nos locais onde eles circulam, não só dentro da família e da multiplicação, né, nesse sentido, mas de ver o que a presença desses negros em certos lugares de elite provoca, né, em termos da percepção das pessoas. Não, com certeza. Tá, aí é mais uma justificativa para você ter, para ter no projeto uma boa parte de pesquisa participante complementaria os dados. Mas eu acredito que isso tende a vir com essas entrevistas e com essa relação mais corriqueira com os informantes, né, que agora ainda é limitada. Faça uma pergunta para mim. Queria, primeiro, parabéns, assim, acho que essa discussão não só é interessante como necessária, assim, você está com um arsenal de possibilidades a partir dessa leitura quantitativa que é muito interessante, né? Mas, enfim, tem um monte de coisa, vou jogar, a gente vai conversando sobre isso. Bom, primeira coisa, eu fiquei pensando muito, quando você começou a falar sobre georreferenciamento, é uma discussão que eu não conheço muito bem, mas eu já ouvi falar e acho o pouco que eu conheci achei super interessante sobre a ideia de cartografia social do Alfredo Wagner, enfim, que é a tipo de discussão que de repente pode te ajudar a colocar a observação participante dentro do teu horizonte de metodologias, né? E você pode aliar esses clubes, enfim, fiquei pensando assim, os clubes, mas os lugares da cidade, porque aqui em Curitiba, por exemplo, isso tudo é muito marcado, né? Pensar o 13 de maio, os lugares do samba, enfim, por aí vai, né? A gente tem lugares da cidade que os espaços são negros, que isso é ok, e aí é importante também pensar, né? E Salvador seria completamente diferente, né? Enfim, o que isso ia surgir, né? Bom, uma questão que eu, assim, que é bem menor, mas assim, porque talvez seja uma questão de cuidado conceitual. Uma hora você falou assim, luz tropical e baianidade, porque eu achei meio estranho. Se você puder me dizer se você está querendo dizer que baianidade e lusotropicalidade são a mesma coisa, tá? E é menor, mas assim, também é importante. É bem importante. Uma questão de precisão. Uma questão que talvez você não possa me dizer já, mas pode ser que apareça nas próximas pesquisas de amostragem maior, se a imigração de haitianos tem surtido efeito nesse tipo de estatística. Sim, posso falar sobre isso. E... inclusive depois mando o número já tem feito. Né? Legal. Outra coisa, você falou sobre o trabalho da Ângela Figueiredo e, enfim, o comentário geral com relação ao trabalho chama a atenção que tinha um viés economicista. Mas também eu me pergunto quanto você está saindo desse não viés. Muito. E aí, assim, não, mas assim, você está, de certa maneira, você está tentando cruzar outras coisas. Né? E aí eu fico pensando, bom, quais soluções a gente pode achar para esse problema de lidar com a questão do trabalho, enfim, nas relações raciais, sem se tornar um viés economicista. Eu pensei, sei lá, pensar em gráficos tridimensionais, tipo Bourdieu, né, pensar esses tipos de cruzamentos. Enfim, quais possibilidades você imagina ou, enfim, ou não imagina, enfim, o que você está pensando em relação a isso? Como sair do economicismo? Bom, e aí, em geral, assim, é tudo muito interessante, e aí o problema é
essa comparação entre Curitiba e Salvador, ela é instigante, porque são, assim, as próprias cidades têm trajetórias diferentes, né? E aí, o problema é que o que eu acho com relação a dados estatísticos é que eles forçam, talvez, via os seus conceitos ou seus enquadramentos, eles forçam coisas que parecem estar no mesmo patamar, mas não estão. Assim. Enfim, como que você lidaria com isso, com discussões históricas? Eu anotei agora uma frase que você falou com relação à população negra, por exemplo, para dar um exemplo. A maioria da população negra de Curitiba está em determinados bairros, né? Mas é a maioria da população negra de Curitiba ou são... Deixa eu ver se eu entendi. A maioria dos negros... São aí que estão a maioria dos negros de Curitiba? Essa é a pergunta. Assim, você colocou várias questões com relação às metodologias, né? E aí a gente também se pergunta assim, tá. Entendeu? Tá. Você conseguiu entender? Entendi, A gente pode conversar mais sobre isso aqui também. Entendi. É o que estar, né? Que estar negro, né? Vou começar por essa última, que vou responder ela do ponto de vista mais básico, que é o seguinte: onde estão os domicílios que essas pessoas que se autodeclararam negros. Mas não quer dizer que elas não estão lá, elas estão circulando, né? A base pode te levar a interpretações de que essencialistas, que não é o caminho que eu quero chegar. Então, é onde estão os domicílios dessas pessoas que se declararam. Isso diz mais sobre o domicílio do que sobre a pessoa, né? Até, se você for pensar. O censo, inclusive, diferencia, né? O que é o domicílio, é uma pesquisa específica, um questionário para o domicílio e um questionário para as pessoas. Então, as pessoas estão nesses domicílios, mas elas estão pela cidade, né? Inclusive, a outra base dos estabelecimentos mostra onde elas estão registradas no trabalho. Então, elas estão num outro lugar, né? Dependendo da base que você está olhando. Então, essas várias camadas, e aí por isso que eu estou advogando aqui como é importante você avançar para outras bases de dados, ainda que elas não te deem a segurança da metodologia clássica da autodeclaração, que eu já também quis desconstruir aqui, permite que você faça esses cruzamentos. Sobre a questão do economicismo e da cartografia social, que eu acho que elas estão andando juntas aqui. Eu mostrei para vocês o mapa do mapa que eu fiz com as pessoas, né? Que, enfim, foi colocando aqueles pontos e levando os mapas para eles e falando, olha, as pessoas estão vindo desses colégios, etc. E dialogando, eu utilizei o georreferenciamento para que eles modificassem a geolocalização. Ou eles me ajudassem a situar, entendeu? Então, acho que um bom contraponto vai ser quando eu tiver esses resultados e tiver esse diálogo com os informantes, poder fazer a outra via, né? Que ainda está crua, né, nesse momento, mas a partir daí tentar contornar essa determinação economicista que de fato pode enviesar o trabalho, enfim. Mas é interessante também, assim, esses cruzamentos mesmo, assim, da base de dados da RAIS, ela fala muita coisa, assim, né? Só se cruzar tipo, se você cruzar a declaração da pessoa do ponto de vista étnico com a leitura que o empregador faz daquela pessoa, embora resguardado esses problemas que eu falei, muitas pessoas preenchem na ficha de cadastro da empresa a cor, só por isso já seria enfim, daria muito pano para manga, né? Então, enfim, eu estou tentando buscar alternativas, inclusive, por exemplo, Curitiba tem várias bases sobre saúde da população, registros administrativos locais, que eu vejo que são pouco explorados. Então, a ideia é tentar criar várias camadas, né? Vamos ver quanto que eu vou ter fôlego para isso, mas enfim. Sobre a questão da comparação com Salvador, tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, que minha mãe mora em Salvador, eu tenho uma interlocução,
enfim, tem uma proximidade com a revista da Afroásia, que fica lá, né? Alguns pesquisadores eu conheço de lá, então seria muito tranquilo para fazer trabalho de campo lá sem muito esforço. Então, também veio nesse escopo. Então, acho que a comparação nesse caso seria bem interessante, porque a gente tem aqui essa composição única, e isso que eu estou tentando entender um pouco melhor, de uma minoria demográfica e que da população de cor, e que isso nos colocaria, do ponto de vista das affirmative actions, muito mais próximo do que elas são concebidas, né, como políticas de minoria, de inclusão de minoria. E aí a possibilidade de comparar com um contexto como Salvador, onde se contrasta isso, então daria um bom jogo. Além do que, né, o que eu falei, Salvador tem muita história, tem essa base histórica muito bem estabelecida, né, basta dizer que a gente tem Nina Rodrigues, enfim, não quero também aqui fazer todo o receituário crítico dele para poder falar dele, né, mas é um cara que está analisando o registro de alfândega lá em 1800, virada do século e tal, enfim, a gente tem ali, aquilo foi um expoente nessa virada do século, desse problema da questão racial no Brasil, e eu acho que seria de casar essa possibilidade que eu tenho de fazer pesquisa lá com uma comparação. Agora, de novo, vamos ver até onde eu vou ter fôlego, etc. O que eu trouxe aqui hoje são mais dados de Curitiba porque eu tenho facilidade, mas ainda tem esse impeditivo do software R, né, que só consigo gerar o que tem pronto, né, de tabela, mas enfim, avançando isso, daí eu posso, a próxima etapa agora é fazer para Salvador tudo que eu fiz para Curitiba, e daí ter uma boa comparação da compreensão do mercado de trabalho e da questão racial no mercado de trabalho, dos dois lugares. Depois disso, e paralelamente a isso, na verdade, trabalhando mais na questão das entrevistas, etc. E fechando o projeto. A ideia agora, me parece, é fechar o escopo do projeto, definir esse escopo, participar das seleções no final do ano e daí dar continuidade de pesquisa. Então, enfim, ainda está nesse aspecto, ainda está também em elaboração. Mas, enfim, a questão da baianidade, né? O que eu vejo muito que o Tales coloca como não seria um sinônimo, seria uma expressão das possíveis da lusotropicalidade, a baianidade. E aí ele é francamente positivo com relação à baianidade, né, na leitura dele, né, como uma especificidade cultural que dará à Bahia, depois de industrializada, uma condição única de mobilidade social para a pessoa negra que não teria em nenhum outro lugar. Bem, não foi bem assim, né? Enfim, tá? Como eu já coloquei a questão lá do Florestan Fernandes, na época a gente já existia a possibilidade de comparar contextos onde existia industrialização e consolidação do capitalismo em estágios mais avançados, e hoje em dia inclusive se fala em desindustrialização. O que impulsionou a economia baiana foi o petróleo, foi o polo de fumaçaria. Agora a gente está vendo o cenário contrário, entendeu? Sim. Salvador tem as taxas mais elevadas de desemprego do Brasil, é a mais elevada das capitais. Acho que para jovens é coisa de 35% da população. No total a gente tem 15, 16, 18%. Então a gente está vivendo um cenário também tem isso, é muito importante deixar claro. A gente está vivendo um momento de deterioração do mercado de trabalho, de uma maneira geral. E no momento em que será mais complicado ainda, por quê? Porque com a flexibilização das leis trabalhistas, a gente vai ver os índices de geração de emprego subindo, mas a gente vai ver geração de postos de péssima qualidade, com alta rotatividade, com baixa remuneração e com jornadas de trabalho cada vez mais extensivas, mas do ponto de vista da geração de emprego, que é aquilo que, enfim, traz uma certa luz para entender o ciclo econômico, como é que ele está,
a gente vai parecer que a gente está ativando. E, na verdade, a gente vai ver que são empregos que não trazem um incremento de renda e de distribuição, e principalmente de distribuição de renda. Então, a pesquisa tem um outro desafio o que tem disponível de série histórica diz sobre um outro contexto e o que a gente está vivendo é um outro cenário. Então, mas enfim, eu acho que você trouxe também algumas outras coisas aqui que eu vou ficar com certeza pensando. Assim, André, eu acho que tá muita coisa boa aí, mas eu acho assim, se você hierarquizar melhor as coisas que você quer dentro de algum tipo de princípio que você ainda não fez, tá? Porque a impressão que me deu é o seguinte, essa questão dos dados estatísticos que você apresenta, isso é muito interessante para a gente ver muita coisa, mas para você traduzir isso na pesquisa antropológica, qual que é o problema? Até por exemplo, você fazer a cartografia. Quando você trabalha para cima, você quer pegar quem está no topo, e um certo topo que você apresenta bem, está bem apresentado. Nossa, isso daqui, olha, funcionário público, concursado, militar. Aí até lembrando coisas que a gente viu lá quando a gente foi no Rio de Janeiro, depois eu também já vi aqui. Muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, o Paulo perguntou a questão lá, você tem um concursado e não concursado, o que é mais indicado, escolhido? Geralmente, quando tem escolha e indicação, o negro dança, roda. Então, também, às vezes, é uma categoria que não é uma pessoa um concursado deve, exatamente porque o concursado é impessoal. Isso permite realmente quer dizer, isso que você detecta é bem relevante. A questão é que na hora de você transformar isso num patamar de uma pesquisa antropológica mais qualitativa, uma série de coisas que vamos dizer, toda essa categoria crítica vai te mostrar uma coisa muito horizontal, muito ampla, muito espalhada. Quando você chega nesse grupo, muitas dessas coisas ajudam você a chegar nesse grupo e depois você não tem muito o que fazer com ela. Você tem que fazer uma outra coisa. A gente vai começar uma outra. Isso aí que acho que você vai ter que hierarquizar bem para você conseguir. O que você usa disso depois? Por exemplo, a comparar com Salvador. Tá, claro que essa comparação é legal, mas não necessariamente você está fazendo um trabalho de campo em Salvador. Você pode muito mais consultar fontes em Salvador, porque essas fontes existem, consultar pesquisadores. E até dar uma circulada por Salvador, que eu nunca fiz mal a ninguém, pelo contrário, para contrastar com o que existe aqui em Curitiba. Isso com certeza está muito bem. Mas a impressão que me dá é que, como você vai trabalhar com um grupo muito pequeno, você vai ter que fazer outras perguntas para esse grupo. Isso é que eu acho que vocês vão fazer pesquisa. Como é que você vai ter acesso às pessoas que perguntas para poder fazer para elas? E realmente a diferença dessa coisa de Salvador que o Thales falava, que na sua época essa questão dos estudos, toda uma série de sociabilidades que existia em Salvador, inclusive na época que estava pesquisando, em função dessas coisas mesmo. De uma certa baianidade que estava em construção e ebulição, em efervescência, uma certa tropicalidade que vinha do Benito Freire, que também estava por hora, né, eu acho que você está falando do Brasil, do Brasil e da Bahia, esqueci o nome da que tinha as coordenadas amazônicas, esqueci. A Fenice se perdeu. Esqueci. Mas quando eu fui em Salvador nos anos 80, conheci muitas mulheres que seguiam aquele modelo de beleza. Eu esqueci o nome dela, mas era o dela. Então, quer dizer, a gente está falando também um pouco desse mundo. E não era um mundo negro. Não era a Bahia negra, a Bahia da mas enfim. Eu estava lembrando de coisa lá de Brasília. Quando teve a transferência nacional, foi para Brasília um monte de gente da população do Rio de Janeiro, população negra do Rio de Janeiro, negra preta, sambista, candomblesseira, macumbeira, que está lá até hoje. Então, pronto, se você quer encontrar a população negra, essa população negra de federal, vá atrás das escolas de samba, vá atrás das escolas de samba, vá atrás dos blocos,
Porque é ali que você vai encontrar a evolução dessa população que vem do Rio de Janeiro, que são em alguns lugares, e que esses lugares têm escolas de samba, algumas já são bastante consagradas também, acho que não tem jeito. Então você tem uma configuração. Claro que não é existe no Rio de Janeiro, não é que Salvador. A partir de um certo momento, em Brasília, houve uma baianização enorme, não só de Brasília, um pouco dessa coisa que o Thales está falando, no futuro, por conta disso. Acontece por conta de outras coisas, inclusive da indústria de turismo, de indústria de lazer, que a gente estava vendo muito forte. Então, por exemplo, a quantidade de como é que quando eu fiz a pesquisa de mestrado. Fulano de tal, recém-chegado da Bahia, as pessoas que iam para Salvador fazer cabeça, depois voltavam com essa história, recém-chegado da Bahia, até agora já estamos aqui numa casa, estamos atendendo. Isso durante muito tempo ficou. Houve, a partir do momento que houve a explosão do carnaval baiano, houve uma baianização do carnaval do Brasil, que originalmente era um carnaval carioca. Depois você vai ser um carnaval baiano e até pernambucano. Isso é assim até hoje. Então você tem toda uma influência cultural baiano que sai de Salvador e começa a se espalhar. Ela vem vindo pela tua estrada mesmo, né? Vem para Barreira, chega até Brasília, vai para Goiânia, vai para Tocantins, depois sobe, se mistura com Brega do Pará. É todo um outro circuito, onde essas pessoas circulam. Né? E você vai tendo certas marcas em relação a certas influências, em relação a certas comunidades. Isso em Salvador, de alguma maneira, deve ser ter como você ter acesso a isso. Realmente eu não sei. Mas lá em Brasília isso está lá até hoje, se você for pesquisar lá, encontra. Agora aqui em Curitiba, como é que são essas coisas? Entende? E até que ponto esse tipo de influência chega nesse setor? Por exemplo, se você vai, voltar lá em Brasília, você vai pegar pelos quadros, você vai ver nas Anões, você vai no Cruzeiro, você vai em Sobradinho, né? E cada um desses bairros você tem certos pedaços desses bairros que são realmente muito negros, muito pretos, muito afro, uma expressão bastante muito. Agora, um bairro muito elitizado do Brasil, lá do Sul, você não vai encontrar essas coisas lá a princípio. Mas existem pessoas, por exemplo, lá no Brasil, que são negras e pretas que vivem lá e são o quê? Em geral, os que eu conheci, filhos de pioneiros bem-sucedidos na cidade, que casaram ou eram casados com mulheres negras e pretas. Então, a esposa é, o filho é. Agora, quando você perguntar do senso, que vai dizer, que você pergunta para o dono da casa quem é, ele não é. Mas ele vai dizer, ele pode dizer que a mulher é ou não é, ou que ela é parda, ou que ela é preta, ele vai falar para os outros também. Mas enfim. Mas, então você tinha e tem nesses lugares até hoje, quer dizer, uma população negra, preta, de filhos, que não necessariamente são pessoas que não fazem parte da elite da cidade, que não necessariamente frequentam os outros ambientes que você vive, mas frequentam o lugar de elite. E aí você tem que pensar, isso foi em relação a Brasília, né? Não sei como é que isso aqui. Mas são coisas que meio que são situações de fato, como observação participante do acesso, que meio que distorcem um pouco esses quadros que os dados mostram. Tem que saber lidar um pouco com isso. Porque essas coisas partem. Voltando ao caso do Brasil, você tem esses lugares, tem bares, tem restaurantes, tem espaços culturais, que são majoritariamente negros, ou aquelas coisas que são frequentadas por pessoas que simpatiam pela cultura negra. Né? Então, vão esses lugares. Agora, existe também, na elite da cidade, pessoas negras em outro contexto, um contexto bastante utilizado. Como as pessoas vivem nesse contexto, não vou falar uma ideia. Mas isso existe, né? Eu não sei o que você vai encontrar aqui em Curitiba. Acho mais fácil encontrar uma coisa mais parecida com o Brasil do que com o computador. E aí, como se tem acesso a esse tipo de contexto, de circuito, é um desafio a mais. Tem muita coisa para pensar aí. Eu acho que, então, comentando, eu acho que bem colocada a sua posição. O que eu acho que eu levo para outras questões, para essa outra fase?
os cortes metodológicos que eu produzi aqui. Quer dizer, você está falando distribuição da população preta em Curitiba, não é porque você vê alguns bairros ou a concentração que você pode inferir algum tipo de necessidade para ocupação naquele contexto. Tem que ser, é um corte metodológico que tem que ser observado, né? Então, o que eu acho que leva para essas outras fases essas especificidades, esse olhar que olhar para dentro da cidade, do ponto de vista estatístico, te informa, mas de novo, ainda, né? Acho que não foi aquele negócio de ser tocado pelo campo, de trazer outras questões, de relativizar aquelas que você estava colocado. Eu acho que, por exemplo, só nesse breve espaço de entrevistas aí, já a ideia de elite já estamos, né, relativizando, né? Então, acho que, enfim, isso é muito tranquilo. Agora, tem que ir a campo, né? Por isso que tem o próximo passo, eu acho que é agendar algumas entrevistas, e aí... Eu diria que você tem mais que construir um campo, porque eu sempre tenho que ser um pouco de quando você fala ir ao campo, como se o campo estivesse ali, entendeu? E eu vou lá. Não, isso vale para todo mundo, mas ainda mais no seu caso é construir um campo. Porque que não é fácil, é um desafio. Porque é um corpo muito específico, né? Dentro de uma metrópole, você pegar, né? Então você vai construir um campo, não um fato. Não, pode ser. É diferente se você tivesse ido lá nos quilômetros, eu vou ao quilômetro porque eu quero trabalhar com... Eu tenho ali uma referência de uma população preta que é referência mesmo. Aí está lá, né? Está lá, então eu vou lá e lá é o campo. Não, você tem que construir. Claro que ir ao quilômetro não é simplesmente ir ao quilômetro. Eu construir a saída do quilômetro tem uma série de dificuldades. Mas então, no seu caso, basicamente, é você construir esse campo, e isso impede que você vai ter que pensar o lugar melhor agora. Mas eu vou construir esse campo, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Talvez as estatísticas ajudem mais no sentido de você fazer perguntas do que de encontrar respostas. Esse que é o ponto, né? Porque do jeito que você apresenta, a impressão que dá é que se busca muitas respostas nas estatísticas. A estatística ela pode servir para te levantar uma questão que aí você vai explorar em campo, né? E nesse sentido, realmente, acho que para o projeto, para você apresentar para uma seleção, seria importante você ter uma especificidade maior, né? Imagino. Então, obrigado pela presença de todos. Perfeito. Muito obrigado por ter apresentado. Semana que vem, então, o professor Lourenço encerra o evento. Obrigado.